Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e é muito importante a gente estar nesse encontro aqui hoje estudando as Escrituras. É muito importante, é um mandamento do Senhor que nós examinemos as Escrituras. Então eu estou aqui, eu estudo as Escrituras, procuro pegar alguns pontos ali interessantes e compartilhar com vocês. Então é muito importante que nós possamos estar aqui fazendo esse estudo. Isso faz parte de perseverar até o fim. Para mim, essa palavra perseverar até o fim significa fazer de novo. Hoje nós estamos aqui estudando as Escrituras juntos. Amanhã nós vamos fazer de novo com uma nova designação do Vem Segue. A designação dessa semana que nós estamos estudando é a sessão 109 e a sessão 110 de Doutrina e Convênio. Bom, eu agradeço também quem me acompanha aí pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite ou na página do Instagram A Luz das Escrituras, que é do meu amigo aí Marcos Rolino. Muito obrigado, Marcos, por disponibilizar essa mensagem também aí na sua página, tá bom? Muito obrigado aí de coração. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 109, apenas o versículo 1. A sessão 109 inteira, ela é a oração dedicatória do templo de Kidron, tá bom? Havia sido terminada a construção ali e chegou o momento de dedicar a casa do Senhor ali. Então, todos esses versículos na sessão 109 é a oração de Joseph Smith dedicando a casa do Senhor, né? Dedicando o templo a Deus ali. Bom, então tudo que for lido aqui nessa seção é essa oração dedicatória. Bom, a oração dedicatória, né? Apesar de ser uma... Nós chamamos, e é realmente um chamado oração dedicatória, ela vem por meio de inspiração, tá bom? Ela é escrita antes de ser proferida a Deus. Então Joseph Smith ele buscou ao Senhor, buscou inspiração, né, para saber o que ele deveria falar para dedicar a casa ao Senhor. Ou seja, o próprio Senhor ele manifesta a vontade dele por meio da oração, tá bom? Por meio do que é essa dedicação. Lembrando que não é uma simples oração também. Isso é uma ordenança, tá bom? E não é qualquer pessoa que pode ser feita. O profeta ele vai lá e dedica o templo do Senhor, tá bom? Falando sobre essa parte, né, que é uma ordenança, essa oração, vamos ler o primeiro versículo aqui que começa a falar sobre essa ordenança aqui, tá bom? Só comentando, né, falando sobre essa parte de buscar o Senhor para saber o que deveria falar, quais as palavras corretas que ele deveria dizer nessa ordenança, nessa oração ao Senhor. Nós também, quando estamos orando, nós devemos pausar e sentir qual é a vontade do Senhor, para que nós possamos pedir, para que nós possamos estar alinhados com o Senhor. Todo portador do sacerdócio de Melquisedeque ali, quando ele está dando uma bênção, né, numa pessoa ali, a um enfermo, um aflito, tem momentos que ele para ali e pensa, né, e tenta sentir o que o Senhor lhe quer que seja falado naquela bênção, tá bom? Então, da mesma maneira que a gente busca saber a vontade de Deus para falar naquela bênção, a dedicação do templo, né, o Joseph Smith ele buscou saber do Senhor quais eram as palavras que ele deveria dizer naquela dedicação, ou seja, naquela ordenança que é a dedicação do templo. Então o versículo 1 hoje que eu vou ler com vocês da seção 109, ele diz assim, ó: Graças sejas dada a teu nome, ó Senhor Deus de Israel, que cumpre os convênios e mostras misericórdia a teus servos, que andam retamente perante ti de todo o coração. Então algumas coisas que eu achei bem interessante nesse versículo aqui, tá bom? É quando ele fala, graça seja dada a teu nome, ó Deus de Israel. Então, essa palavra graça, né, se você usar ela isoladamente, né, eu perguntasse para você o que é a graça, né, certamente você me falaria que é a expiação de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. E aqui essa palavra está usando no sentido do povo
orando a Deus, pedindo graças, né? Ou seja, dando graças, ou seja, como foi dito aqui, ó, graça seja dada a teu nome. Ou seja, aqui não é uma expiação do povo, mas é o sacrifício que o povo fez e agora eles estão oferecendo a Deus o trabalho de suas mãos, o trabalho de seu coração. Né? Não foi fácil construir o templo. Então, eles estão oferecendo o sacrifício que da mão deles, o trabalho que eles fizeram, as doações, né? Construir tijolos, várias coisas ali para terminar esse templo aí. Então eles estão oferecendo esse sacrifício. Então quando fala aqui a palavra graça, graças te damos ao teu nome, é o serviço que eles estão oferecendo a Deus, aquela casa que ele faz. E o Senhor aceita, né, essa casa em nome dele, né? Nós vamos poder ver durante a semana aqui sobre isso, tá bom? Posso trazer sobre essa mensagem, mas o Senhor aceita. Então é interessante que a palavra graça aqui significa o sacrifício do povo que eles estão oferecendo a Deus, tá bom? O trabalho da mão deles que eles fizeram. E aí tem a parte aqui que fala sobre de Deus, né? Que ele é cumpridor dos convênios e misericordioso para conosco, né? Essa parte misericordioso não significa que Deus, porque um convênio é entre duas pessoas, né? Entre nós e Deus. Deus ele é o cumpridor do convênio, ele nunca quebra esse convênio. Nós, né, frequentemente caímos em erros, erramos, né? E quando ele diz aqui que ele é misericordioso, não significa que nós quebrando os convênios que nós fazemos, não é Deus vai nos aceitar e tá tudo certo. Significa que Deus ele é tão bondoso, né, que ainda que nós não consigamos cumprir os convênios ali, né, 100%, ele está aqui para nos ajudar a cumprir, não é deixar de cumprir, nos ajudar. Ou seja, ele faz a parte dele no convênio e ainda ajuda a gente a fazer a nossa parte. Né? Basta a gente pedir em oração, buscar ele com fé, jejuando. O Senhor, se você parar para pensar, é isso mesmo que eu estou dizendo. Ele fez a parte dele e ele ainda ajuda a gente a fazer a nossa parte. Basta a gente buscar ele. Para ficar claro aqui que a palavra misericordioso aqui não significa que ele vai aceitar a gente de qualquer maneira. Né? No próprio versículo falou que aqueles que andam retamente perante ele de todo o coração. Então aqueles que buscam a Deus de todo o coração, mesmo em meio às suas fraquezas, às suas dificuldades, ainda assim Deus ele vai ajudar, vai ser misericordioso, vai te pegar pela mão ali e te erguer para que você possa andar no caminho do convênio. O importante é não desistir. Né? A gente pode tropeçar, se sentir desanimado, mas não desistir, continuar no convênio, continuar nesse relacionamento com Deus, nesse acordo que nós temos com Ele, tá bom? Outras partes que eu coloquei aqui sobre essa ponderação, né, sobre o templo, que o templo ele é a casa do Senhor, literalmente ele é a casa de Deus, tá bom? E o Senhor aceita ali como obra de nossas mãos, né, do nosso sacrifício a Ele ali, tá bom? E também o templo, né, ele remete ao Salvador Jesus Cristo, tá bom? Ele representa o Salvador Jesus Cristo. De fato, Jesus Cristo no seu ministério pessoal, quando ele se referia ao templo, né, aos judeus ali, ele falava a casa de meu pai, a casa de meu pai. Mas por final ali, né, terminando os 3 anos de ministério do Salvador, antes dele ser entregue para ser crucificado, ele falava abertamente, né, a minha casa, né, remetendo a ele, que aquela casa era ele. Então o templo, ele é a casa de Jesus Cristo, tá bom? Deixando essa explicação aqui. Inclusive quando ele purifica o templo, está lá em Marcos capítulo 11, né? Fala sobre a purificação do templo, quando ele expulsa, né, os cambistas, que as pessoas estavam fazendo da casa de Deus de comércio. E eu achei interessante o versículo 16 em Marcos 11, quando diz assim: e não consentia que ninguém levasse qualquer vaso pelo templo. Ou seja, também ali onde era o pátio do templo, né, as pessoas usavam para levar vasos com água, fazia aquilo de calçamento ali para passar ali para cortar caminho, né? E aí ele não consentiu com esse tipo de prática, ou seja,
O templo não é objetivo de servir de passeata para a pessoa passar, cortar caminho, não é isso. Então, nesse versículo aqui eu enxergo que a casa do Senhor ela tem o seu propósito. Nós devemos ir lá com esse propósito em mente, tá bom? De servir as pessoas. A primeira vez que nós vamos ao templo, nós vamos servir, né? Vamos, aliás, fazer o convênio por nós, né? Nós e Deus ali, nós vamos fazer o convênio com Deus. Mas as demais vezes nós vamos ajudar outras pessoas, inclusive fazer oração por pessoas que você nem conhece. Então eu acho muito lindo isso. Você sair da sua casa, fazer o seu sacrifício, assim como as pessoas fizeram o sacrifício de construir o templo, você vai fazer o sacrifício, ir até o templo, né? Tirar o seu tempo e ir até o templo para ajudar pessoas que você nem conhece. Então o Senhor aceita esse sacrifício de suas mãos. Essa semana eu quero falar sobre as bênçãos de frequentar a casa do Senhor também. Continuando aqui, já que eu estou falando sobre a dedicação do templo, existem outros edifícios que são dedicados para o Senhor, tá bom? Como a igreja, né? A capela é dedicada ao Senhor. Também o CTM, né? Esses prédios, né, que são da igreja, com o propósito de ajudar as pessoas no convênio, ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, elas são dedicadas ao Senhor. E existe também a dedicação do lar, tá bom? A diferença da dedicação do lar é que ela não é dedicada ao Senhor. O lar ele é dedicado para que o Espírito do Senhor possa habitar. Bom, então nós podemos ver que nessa mensagem aqui, que a dedicação do templo ela é uma ordenança do sacerdócio, a qual o profeta que faz ali essa dedicação, tá bom? E existem outras ordenanças que não são essenciais para a nossa salvação, né? Uma delas é a dedicação do lar, não é algo essencial para você ser salvo ou entrar no reino de Deus. Como dar nome e bênçãos a uma criança também não é um requisito para você entrar no reino do céu, ou até mesmo receber a bênção patriarcal. Só que essas bênçãos, mesmo não sendo essenciais para entrar no reino de Deus, ela te dá como se fosse um upgrade, sabe? Ela te eleva, te dá orientação e te aproxima mais de Deus. Então é importante, sim, né, receber essas bênçãos, né? Receber essas ordenanças, dedicar o seu lar, sua casa. Como que é feita a dedicação da casa, né? No passado muitas pessoas tinham dúvida ali com referência ao manual, eu estava estudando aqui e o manual é muito claro. Bom, é um portador do sacerdócio de Melquisedeque e ele pode dedicar o lar ali, tá bom? Pode reunir a família e fazer. Não é preciso o imóvel, né, a casa ali, ser própria da pessoa. Pode ser uma casa alugada que a pessoa está residindo, que a pessoa vai dedicar aquele local ali para que o Espírito do Senhor possa habitar. Sobre a dedicação do lar também, você não precisa pedir permissão para o bispo ou para qualquer pessoa para dedicar o seu lar, tá bom? É você que faz isso, um portador do sacerdócio. Caso na sua casa não tenha um portador do sacerdócio de Melquisedeque, você pode pedir para os irmãos ministradores, ou convidar missionários, ou convidar alguém, né, que tenha essa devida autoridade para fazer essa dedicação. Ela é bem simples, né? Conforme eu falei, é uma oração, assim como a oração da dedicação do templo, né? Então ela começa falando, chamamos uma oração mesmo, Pai Celestial, tá bom? E você declara a autoridade, né? Pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, do qual eu sou portador, eu dedico esta casa para que o Espírito do Senhor habite sempre nela. E depois dessas palavras, você só continua dizendo ali o que o Espírito ditar para você. Por exemplo, outras bênçãos adicional, né? Para que aquele lar ali seja um lugar de refúgio, de segurança, tá bom? Contra os males do mundo, que seja um lugar de aprendizado, que seja um lugar bom. Então, conforme o Espírito ditar ali e encerrar em nome de Jesus Cristo. Então a dedicação do lar ela é bem simples. Conforme eu falei, não é uma ordenança essencial para a salvação, mas todas essas ordenanças vai nos ajudar nos caminhos do convênio, né? Então receba aí a sua bênção patriarcal, faça dedicação no seu lar, dar nome e bênção a crianças,
Bom, então tudo isso é muito bom e nos ajuda no caminho do Senhor. Bom, já que eu falei aqui que essas ordenanças não são essenciais, quais são as ordenanças essenciais para entrar no reino de Deus e habitar com Deus? Batismo, recebimento do Espírito Santo. Para os homens também inclui aí receber o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Depois disso, para todos os membros são o quê? Entrar no templo e fazer convênios com o Senhor, inclusive o convênio do selamento, do casamento aí. Bom, então essas ordenanças são essenciais para nós voltarmos à presença de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, convidando vocês que se faltar algo para fazer um upgrade, para te ajudar no caminho do convênio, faça. Se você não tirou sua bênção patriarcal, tire. Se você não tem a sua casa dedicada ao Senhor, peça para fazer, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.